Bom dia, a paz de Cristo. Bom dia para você que está chegando, com vontade, tá? Bom dia para você que está em casa também. E a paz de Deus nos diz nessa manhã que a misericórdia do Senhor nos alcançou mais um dia, amém? Que a misericórdia do Senhor, ela te acompanha a cada manhã, a cada dia, quando você acorda é um novo dia. É um novo dia para você testemunhar o amor de Deus, amém? Esta manhã nós estamos aqui agora, né, em nome de Jesus, na Casa Rosa, prontos para adorar o Senhor. E somos gratos a Ti, Senhor. Agradecer por mais este dia, por mais as nossas vidas, Pai. Muito obrigada. Vamos começar esta manhã. Eu devo começar com um salmo, eu gosto muito de salmos, né? E eu gostaria que você abrisse sua Bíblia. Antes da gente orar, vamos orar também. No Salmo 37, amados. 37, do 1 ao 7, amém? A palavra de Deus nos diz assim nesta manhã: não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade, pois eles dentro em breve definharão como a relva, e murcharão como a erva verde. Confia no Senhor e faz o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará o desejo do teu coração. Essa é a chave do versículo, amados, que fala sobre isso. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, mas Ele fará. Fará sobressair a tua justiça como a luz, e o teu direito como o sol ao meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desejos. Deixa ir e abandona o furor. Não te impaciente, certamente isso acabará mal. Até aqui, amados. Essa palavra ela é muito conhecida e é uma coisa que a gente fica sempre relembrando, lendo e relembrando, fazendo a memória. Porque Deus nos falou lá em Deuteronômio que a gente andasse ao caminhar falando a palavra, ao deitar lendo a palavra, ao amanhecer lendo a palavra, sentada na mesa lendo a palavra. Por quê? Porque ela vai ser inculcada na tua mente, amém? Então, esse verso 4 que fala: agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Amém? Isso, na verdade, vai conectar com a palavra lá em Mateus que fala: buscai primeiro o reino de Deus, e todas as suas justiças, e todas as coisas vão ser acrescentadas. Amados, que Deus está nos dizendo essa manhã: quando você para tudo, né, desse segundo plano, todas as suas coisas, e vai buscar o Senhor, se conectar com Ele, vá buscar a presença dEle, tem intimidade com Ele, a palavra te garante, amados, que Ele satisfará o desejo do teu coração. Amém? Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará o desejo do teu coração. Descansa no Senhor e espera nele. Amém? Nesta manhã possamos estar ligados a essa palavra, recebendo o nosso espírito, e dizer ao Senhor: Senhor, eu espero em Ti. Senhor, eu descanso em Ti. O que o Senhor fizer, Pai, será o melhor para a minha vida. Amém? Então, nessa manhã eu queria orar, tá? Dizer ao Senhor, dizer a Ele qual o dia de Ele é. Deixa eu chamar a Priscila aqui, para orar nessa manhã, para começarmos esse culto adorando ao Senhor, entregando Ele nosso coração em oração. Amém? Pai, nessa manhã nós agradecemos porque chegamos a essa casa, chamada casa de oração. Queremos entregar a todos que estão a caminho, que o Senhor possa trazê-los em paz, trazê-los em segurança, indo de encontro, ó Pai querido, a cada mente, a cada coração, enquanto estivermos aqui cooperando na Tua obra, fazendo a Tua obra, que o Senhor possa visitar a nossa casa, a nossa família, chamar aqueles que estão distantes pelo nome, Pai, que seja uma manhã para aqueles que estão aqui de reencontro, de recomeço, porque o Senhor é o Deus de novas histórias. Nos conduza, nos orienta, que a nossa mente e o nosso coração possa estar ligado no trono de Deus. Obrigada pela nossa saúde, obrigada porque a Sua misericórdia bateu na nossa janela e nos acordou nessa manhã. Entregamos a pastora Denise, Fernandinho, que já está se recuperando. Obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida e continuará fazendo. Fica conosco. Recebe o louvor, recebe as orações, a palavra, e que o nome do Senhor seja glorificado e exaltado. Em nome de Jesus, amém.
Amém, amém, glória a Deus. Vamos ficar de pé para adorar o Senhor nesta manhã, amém, queridos? Louvamos o teu nome nesta manhã pela tua fidelidade e bondade, Jesus. Obrigado, Senhor, por tu estás aqui nesta manhã, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Sua fidelidade. Aleluia. Sei que estás aqui, Senhor. Sabemos, ó Pai, que tu estás aqui. Podes perceber quem sou. Podes ver se há em mim um verdadeiro adorador. A minha oferta eu ofereço a ti, meu Deus, pra te conhecer que nada tenho, tudo é teu. Quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu sempre és fiel, Pai. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Aleluia! Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Tu és fiel, Pai, com tempo, Senhor. Aleluia. Obrigada, Jesus. Minha oferta Eu entrego esta manhã, Senhor. ofereço a ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho, tudo é teu. Tudo é teu, Senhor. Quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Tu és fiel,
fiel em todo tempo, Senhor. Aleluia. Eu sei que tu és fiel. Todas as minhas necessidades. Sim, Senhor, me sempre fiel, Senhor. Pois tu és fiel a mim. Tu és fiel, Senhor. Sim, Senhor. Sabemos, a Deus, que quando és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Amém. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel à tua igreja, Senhor. Fiel a mim. Fiel, Senhor. Tu és fiel. Adora Ele, querido. Adora Ele. Tu és fiel, Jesus. Tu és fiel. Só, aleluia. Glória a teu nome, Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus, pela tua bondade e fidelidade, Senhor. Gratidão a ti, Senhor, nesta manhã, Jesus. Gratidão a ti, Jesus. Aleluia. Queremos louvar esta manhã, Jesus. Entregar nosso coração a ti, Senhor. Aleluia. Nada novo achei, Senhor, senão a tua presença, Jesus. Nada novo achei pra dizer então, como expressar minha gratidão. Posso até cantar alguma canção que vai acabar, mas a tua não. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é um aleluia, aleluia. Sei que é simples também, mas não tenho nada além de coração cantando aleluia, aleluia. Em resposta a ti, há uma ação e render a ti minha adoração. Em resposta a ti, há uma ação e render a ti
cante uma canção, Senhor. Em meu coração, não sei vergonha, cante esta canção, pois sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos, louve ao Senhor. Em meu coração, não sei vergonha, cante esta canção, pois sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos, louve ao Senhor. Em meu coração, não sei vergonha, cante esta canção, pois sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos, louve ao Senhor. Louve esta manhã, Senhor, teu nome, Senhor. Tu és santo, Senhor. Tu és exaltado, Senhor. Tu és magnífico, Senhor. Aleluia, Cordeiro de Deus. Aleluia. Oh, aleluia. Cordeiro Santo, aleluia. Louvamos a Ti nesta manhã, Jesus. Aleluia. Louve minha alma a Ti, Senhor. Aleluia. Então Aleluia. vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é um aleluia, aleluia. Sei que é simples pra morrer, mas não tenho nada além, de coração cantando aleluia, aleluia. Oh, 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 oh. Levante suas mãos para Ele nesta manhã, querida. Levante suas mãos com rendição a Ele. Agora Ele suas mãos para o alto. Direito, você depende dele neste dia. E se Ele não for, você não poderá ir sem Ele. Adore Ele no seu corpo, suas mãos. Oh, oh, aleluia. Adoramos esta manhã, Senhor, te adoramos, Senhor. Te adoramos, Senhor, te adoramos. Aleluia. Oh, aleluia. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Aplauda o Senhor, querido. Aplauda o Senhor. Glória a Deus, amados. Quando a gente levanta as mãos para o céu, para o alto, não é pelo gesto, né, que você faz com hábito. Você vai dizendo para o Senhor: eu dependo de Ti, Pai. Abba, Pai, me pega no colo. A criança, quando quer o colo do pai, o que ela faz? Ou da mãe? Porque ela não levanta jogar assim, não é? Ela faz assim, pedindo colo. Então você adora o Senhor com as mãos levantadas, o seu corpo está dizendo: Senhor, eu dependo de Ti. Eu quero o seu colo, papai. Eu quero o seu colo, papai, paizinho de amor. Então, vocês estiverem adorando o Senhor, não perca essa oportunidade, amados. Adora com o seu corpo, com a sua mente, sabe? Dá o melhor seu para Ele um dia, porque é uma manhã que Deus te deu. Todo dia Deus deu uma misericórdia nova para mim, não é verdade? Eu amo, você fala que eu amo amanhecer. Eu sempre consigo, assim, propor acordar 5 da manhã, 4 da manhã, para mim ver o amanhecer.
Hoje eu acordei 3h30, fui orar ao Senhor e fiquei lá esperando. Aí vem aquele dia nascendo, caraca, tão tremendo. É tão fascinante saber que o Senhor te deu mais um dia. E sobre vocês tem sua mão nesta manhã. Amém? Glória a Deus. Deixa eu aparecer aqui nesta manhã. Ela vai ministrar a palavra hoje. O Lá está com um pouco de pressa, ela está precisando para buscar. Então a gente vai dar o terceiro louvor depois, amém? Glória a Deus. Pode sentar, Márcio. Amém, irmãos? Bom dia, Pai do Senhor. Pai do Senhor, bom dia. Glória a Deus, aleluia. Tudo que tem folha no louve ao Senhor, amém? Eu preciso pegar os exames agora e passar no cardiologista. A clínica acabou de mandar mensagem, então eu vou deixar a palavra e eu vou correndo para lá. Mas não vou deixar de compartilhar a palavra que o Espírito Santo ministrou no meu espírito para nós, amém? Amém. Fala para quem está do seu lado, vai dar tempo. Fala mais forte, Deus não está atrasado, não. O dono do tempo está cuidando do tempo, amém? Abra sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 15, versículo 8. Aleluia. Se a gente fosse nomear esse capítulo completo, né, do livro do Dr. Lucas, nós iríamos nomeá-lo de setores de achados e perdidos. Porque é um capítulo que revela, né, várias perdas e reencontros. Fala da ovelha perdida, fala da moeda ou da dracma perdida, fala do filho pródigo que estava perdido, mas foi encontrado. Eu sempre gosto de falar como que o Espírito Santo gerou a palavra que eu compartilho, né? É um hábito meu, porque nada é do nada, tudo tem uma origem. Ontem eu tive uma intoxicação, eu acho que foi medicamentosa, porque eu estou tomando muito remédio por causa da perna. E aí eu fiquei toda intoxicada, né? Acordei de manhã, eu já fui dormir com um pouco empolada e tomei um remédio. Quando eu acordei estava muito pior. Falei, vou ter que ir pro hospital porque pode fechar a garganta, né? Fui pro hospital e aí fiz todo o procedimento, tomei adrenalina na coxa, tô até agora adrenalinada. Nunca tinha tomado adrenalina antes. E aquilo me angustiou porque eu tinha uma agenda de atendimentos, né, para atender na igreja. A gente tem um projeto social de terapia. E ontem a minha agenda estava fechada e eu não queria desmarcar e pensei que eu ia ser atendida, ia ser liberada, mas não fui. E aí o Felipe falou comigo, minha filha, você vai ter que desmarcar, como é que você vai atender domingo? Porque como eu tomei Fernegan, então a gente tem muito sono, né? E eu não queria desmarcar, porque eu sou muito comprometida com os meus atendimentos, né? Aí desmarquei, cheguei em casa, apaguei e aí tirei um momento de oração depois que eu acordei, entregando a minha saúde nas mãos do Senhor, né? Eu tenho sido muito atacada na minha saúde. Sempre fui, desde pequena, quando a gente faz uma análise, né? Eu sempre fui muito atacada. Para vocês terem uma ideia, o meu avô, ele se suicidou quando eu tinha 3 anos. E ele se suicidou no quarto em que eu estava. Eu era uma bebê de 3 anos, eu estava no berço. Então, desde cedo, o inimigo, ele tenta ceifar a minha vida. Porque já havia um propósito, os meus vizinhos conseguiram me tirar do quarto, eles não conseguiram tirar porque ele se amarrou. Então, assim, há uma batalha muito grande na nossa vida, né? De repente, a sua batalha não é na sua saúde. Eu não ia nem falar isso, mas o Espírito está me conduzindo. De repente, a sua batalha é a sua vida sentimental, desde nova. Você tenta ser feliz, você tenta casar, né? Você acha que vai dar certo, você é traída, ou acontece alguma coisa que você não conhece. Talvez seja a sua vida financeira, você não consegue prosperar, você não consegue romper, você não consegue conquistar. Todos nós aqui somos atacados em uma área da nossa vida. É a área de vulnerabilidade. Porque o inimigo sabe que, no meu caso, atacando a minha saúde, como que eu faço a obra? Né? Com dor, assim, limitada. Se eu fazia 10 coisas no dia, hoje eu estou fazendo uma e chego em casa e tenho que botar a perna para cima. Mas esse meu deserto já está acabando para a glória de Deus. Mas o nosso Deus é um Deus que quebra decretos, que anula sentenças. E eu creio que o Deus que tem feito na minha vida vai fazer na sua também. Porque está escrito na palavra, operando Deus, quem impedirá? Amém? Está escrito na palavra, operando Deus, quem impedirá? E o apóstolo Paulo, ele escreveu, a minha graça te basta.
Porque o teu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. Então, se há uma fraqueza na minha saúde, a graça está se aperfeiçoando na minha vida. Se há uma fraqueza, uma debilidade nas minhas pernas, o poder de Deus está se aperfeiçoando na minha fraqueza. E aí eu tirei esse período de oração, né? E como eu não estou conseguindo orar ajoelhada, eu deito com o rosto em pó. Aí eu deitei, orei e tal. Aí quando eu abri o olho, que eu olhei embaixo da minha cama, tinha uma presilha minha. Uma presilha minha de cabelo. Aí quando eu olhei, irmão Paulo, a presilha embaixo da cama, o Espírito Santo falou comigo assim, na hora, a dracma perdida. Deus me deu essa pregação ontem. Quando eu olhei, estava embaixo da cama, né? Eu procurando aquela presilha, eu falei, gente, cadê minha presilha que sumiu? É coisa sem valor, né? Pra mim sem valor. Mas eu uso pra prender o cabelo. E ali o Espírito Santo falou comigo na hora que eu olhei aquela presilha perdida embaixo da cama. A cama é um pouquinho alta, né? Aí o Espírito Santo falou comigo, você vai ministrar sobre a dracma perdida. E naquele momento, o Espírito Santo me deu um ato profético para nós fazermos nessa manhã. Porque nós somos geradas, o mundo espiritual é gerado ato profético para nós. A palavra de Deus vai dizer, tenham os profetas e prosperareis. Então que nós nessa manhã possamos, né, crer nessa palavra. Vamos ler? É Lucas 15, versículo 8. Ou qual mulher que tendo 10 peças de prata e perdendo uma peça, Lucas 15, 8. Ou qual mulher que tendo 10 peças de prata e perdendo uma peça, não acende a candeia, varre a casa, buscando com diligência até encontrá-la? E tendo-a encontrado, ela chama as amigas e as vizinhas, dizendo, alegrai-vos comigo, porque encontrei a peça que eu havia perdido. Assim eu vos digo que há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Fala para quem está do seu lado com carinho. Esqueci. Lembrei. Hoje é dia de faxina. É o dia de reencontrar o que está perdido. Amém ou não amém? É tempo de reencontrar o que a gente perdeu, né? E aqui falando, né, explicando um pouco mais sobre essa parábola, Jesus ele usava muitas parábolas para que as pessoas pudessem entender de uma forma mais detalhada aquilo que ele estava querendo compartilhar, né? Então Jesus usava muitos símbolos, muitas figuras de linguagem, para que o povo pudesse, de certa forma, compreendê-lo, porque ele pregava para doutores, mas pregava também para aqueles que não tinham acesso à palavra e etc. Então aqui vai falar que havia uma mulher. Essa mulher não é mencionado o nome dela, só se sabe que ela é uma mulher. E por que é a figura de uma mulher? Porque é uma mulher que está dando faxina. Dificilmente tem um homem que dê faxina em casa. O Senhor dá faxina na sua casa? Dá? Aleluia, dá glória a Deus aí. Irmão Paulo, você dá faxina em casa? Vocês estão abençoados. Você dá faxina em casa? Ah, se não desse. Assim, a minha também dá, tá? Seu marido também dá? Melhor do que eu, tá? E você, irmão? Dá também? Então aqui nós temos homens que os homens estão melhorando, né? Aleluia. Nada que o Espírito Santo não convença o homem do pecado, da varredura na casa, lavar a louça. Então é uma bênção. Que Deus abençoe vocês, que vocês possam continuar assim. Amém. Porque, né, é muito importante esse auxílio para a esposa dentro de casa. E aí, essa mulher, né, ela tem 10 peças de prata, em algumas traduções 10 dracmas. E falando sobre a dracma ela simbolizava, eu não lembro ao certo, não sei se o Rubem pode me confirmar, se é um dia de trabalho ou se é um ano de trabalho. É um dia de trabalho. Um dia de trabalho, mas vamos lá, imagina você trabalhar o dia inteiro, né? Pegar ali a sua diária e de repente o seu patrão fazer o Pix para aquela conta que está inativa. O coração até acelera. É ou não é? É ou não é, irmão Paulo? Não era essa conta, não era essa conta. Ou então, né, você recebe ali, trabalhou e está contando de
de voltar para casa e fazer compra, comprar a carne que acabou, comprar o leite que acabou, né? A gente muitas vezes é assim, trabalha, vai pro mercado fazer compra. E aí imagina, quando você colocar a mão no bolso, eu nunca perdi dinheiro que eu me lembre. Alguém já perdeu dinheiro? Já? Já? Eu acho que eu nunca perdi dinheiro. Mas imagina, né, como que dói. Uma vez eu tava no ônibus, é horrível, né? Ainda mais quando você tá contando com uma conta exata. Uma vez eu tava no ônibus, e aí eu achei uma bolsinha de pessoa idosa, parecia ser um salário. Aí eu achei, tava no ponto final, aí eu olhei e falei, gente, isso aqui é um salário de uma pessoa. Aí eu falei, eu vou devolver pro fiscal, porque provavelmente essa pessoa vai voltar. Aí meu irmão ficou falando, minha mãe ficou falando, não, tem que devolver, que você achou que eu perdi. Eu falei, não, eu vou devolver. Aí fui lá, devolvi pro fiscal, e logo depois uma senhorinha foi e pegou. Então, assim, provavelmente é horrível. Imagina perder o salário todo, né? E aí, essa mulher, ela tem nas mãos 10 coisas muito preciosas. Mas é igual filho. Se você tiver 10 filhos, todos serão preciosos, né? Se você tiver 2, se você tiver 3, se você tiver 1. Imagina ter 10 filhos. Uma mãe que tem 10 filhos e perde um filho. Não tem nome para a mãe ou para o pai que perde o filho. Sim ou não? Quando você perde um marido, que o seu marido morre, você fica viúva ou viúva, né? Mas e para quem perde o filho? Já pensaram nisso? Não tem nomenclatura para isso, porque não é a lei natural da vida. O filho enterrar seus pais. A lei natural, né? A mãe enterrar o seu filho. A lei natural geralmente é o filho enterrar seu pai ou a sua mãe. Então ela entende, eu tinha 10 coisas preciosas, mas perdi uma. E aí o que ela pensa? Eu preciso procurar. Irmãos, que nessa manhã nós possamos procurar o que nós perdemos. Ela caiu em si, o filho pródigo, ele está vivendo uma vida devassa, está vivendo uma vida perdido, mas essa palavra sempre mexe comigo, Thaís, e ele caindo em si. Existem momentos na nossa vida que nós precisamos cair em si. Sim ou não? Sim. Nós precisamos cair em si e pensar, eu preciso dar um basta nessa história. Eu preciso dar um basta nisso que eu estou vivendo. Eu preciso me posicionar. Então, para nós reencontrarmos o que nós perdemos, é necessário um posicionamento. Porque se você olha que está faltando e você fica, não, depois eu procuro. Porque a gente procrastina muito, sim ou não? Sim. Depois eu procuro, depois eu ligo, depois eu peço perdão, depois eu encontro fulana, né? Depois eu vou lá resolver aquele problema no banco e etc, etc. E aí essa mulher, a primeira coisa que ela precisou fazer, descobrir que ela tinha perdido, sim ou não? Ela descobriu. Depois que ela descobre, depois que ela observa, que ela pensa, que ela dá conta de si, ela fala, agora que eu entendo que eu perdi, eu preciso me posicionar e eu preciso procurar. Sabe o que acontece? Às vezes, nós estamos tão fracos espiritualmente que a gente nem percebe que já perdeu uma vida de consagração. A gente nem percebe que está orando menos, que está jejuando menos, que está orando menos. E a gente precisa despertar. O Espírito Santo me deu uma palavra para o momento intercessório de domingo na minha igreja, na igreja Pulse. E o Senhor falou para mim, quando eu cheguei quinta-feira da Casa Rosa, fui almoçar a galinha que a Delma fez para mim, aleluia. Que Deus te use sempre. Eu almoçando, o Espírito Santo falou pra mim, eles têm aparência de vivo, mas estão mortos. Eu falei, Jesus, não faz isso comigo não. Não faz não, pelo amor de Deus, não faz isso não. Apocalipse 3:1. O Senhor falou comigo, esse vai ser o momento intercessório, nem terminei de comer a galinha. Guardei pra janta, porque eu não consegui comer mais, fiquei entalada. E é isso que tem acontecido na igreja nos dias de hoje. Nós vivemos uma vida de aparência. Aparência que prega, aparência que canta, aparência que ora, aparência que abençoa, aparência que prospera. Mas quem somos nós por trás da nossa aparência? Se eu não falo que eu estou com um problema de saúde, vocês não iam saber. Porque minha roupa está escondendo a minha perna. Mas o Espírito Santo sabe. Às vezes nós vestimos um personagem para poder parecer aos outros agradável. E não é isso que o Senhor quer de nós. A palavra de Deus vai dizer que Davi não tinha aparência, mas ele tinha presença. Saul tinha toda a aparência de rei, tinha cargo de rei, tinha roupa de rei, tinha cadeira de rei, mas já não tinha mais a presença. Bem-vinda, meu amor, bom dia. Não tinha presença, entendem? Então nós temos que nos preocupar com isso.
E o Senhor falou para mim, verifica os seus pulsos, verifica seu pulso aí. Verifica aí seu pulso, isso. Tem pulsação, né? Você está vivo, então tem pulsação. Mas será que a sua pulsação é espiritual? Ela está forte ou ela está fraca? Priscila, não estou sentindo pulsação espiritual em mim. Eu não estou conseguindo orar, não estou conseguindo ler a palavra, não estou conseguindo jejuar. A palavra de Deus vai dizer que para todos aqueles que morrem, há um Deus que morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou. Então Deus que ressuscitou dos mortos tem todo o poder para ressuscitar a sua vida nessa manhã. Ressuscitar seus sonhos, seus projetos, sua intimidade com Ele. Essa mulher, dessa dracma perdida, ela precisou entender, perdi. Aleluia. Ela precisou compreender, eu perdi. Agora que eu perdi, o que eu faço? Eu me posiciono. E aí o que ela faz dentro de casa? Irmãos, quantas pessoas estão se perdendo dentro de casa? Eu tenho percebido que a estratégia do diabo, ela mudou. Antigamente, a estratégia do inimigo era de fazer uma pessoa desviar e voltar para o bar, voltar para a prostituição, voltar para as drogas, sim ou não? Isso também acontece hoje. Mas sabe uma coisa que o diabo tem feito muito? Desviado as pessoas estando dentro da igreja. A pessoa está desviada dentro do culto. A pessoa vai para o culto, mas ela não cultua. A pessoa, ela vai buscar, mas ela não está encontrando, porque ela está dopaminada pelo culto, dopaminada pela música, dopaminada pelas luzes que tem. O tempo não estou julgando, não estou condenando. A palavra vai dizer que a gente tem que sempre receber o melhor dessa terra. Mas as pessoas entram e saem da mesma forma. E o Espírito Santo, ele está advertindo a igreja. Igreja, acorda. Eu estava vendo ontem um canal evangélico lá, um rapaz que faz comentários, e ele estava mostrando o céu da Venezuela ontem. Extremamente vermelho. Uma coisa inatural. Não tem vulcão, não tem nada, não tem não tem explicação aquele fenômeno na natureza. Para homens, porque para Deus tem, porque está escrito aqui, ó, o prenúncio da volta a Narassou. O prenúncio, irmãos, Jesus está voltando. Aleluia! Você vai ficar com a sua dracma perdida até quando? De repente, essa dracma perdida não é uma coisa que você perdeu, é o que você perdeu de você mesmo. Aonde foi que você se perdeu? Deus, aleluia. Onde foi que você se esqueceu? Existem dois filhos pródigos. O que saiu e o que ficou. Existe o filho pródigo que está na barraca agora bebendo, que está na favela agora se drogando. E existe o filho pródigo que está dentro da igreja, com a Bíblia na mão, dentro de casa, mas que se perdeu. Mas a palavra de Deus vai dizer que Deus corrige aquele que Ele ama. É manhã de se reencontrar. Ou é manhã de reencontrar. De repente você não está conseguindo reencontrar em você mesma a esperança. De repente você recebeu um decreto do homem, um laudo do homem, um diagnóstico do médico. Eu não sei. De repente você olha para a sua família e você fala, gente, eu vou morrer igual a minha mãe, vou morrer igual a minha avó. Não, você não vai morrer desse jeito não. Porque a última palavra quem dá é Deus. Aleluia. Ela se posicionou, está escrito aqui, ó. Ela acendeu a candeia, ou seja, ela acendeu a luz. Aleluia. A palavra de Deus vai dizer que o povo que andava em trevas viu a maravilhosa luz. Nós precisamos voltar a enxergar a maravilhosa luz na nossa vida. E quem é essa luz? O que é essa luz? Jesus. Ela acendeu a luz e ela varreu a casa, buscando com diligência até encontrá-la. O que significa essa palavra diligência? Quem pode me ajudar aí? O cuidado, O cuidado. atenciosamente. Atenciosamente. Mais o quê? Cuidadosamente. Cuidadosamente. Milimetricamente, né? A gente vai varrendo ali de cantinho. Minuciosamente. Minuciosa. Olha, é uma benção. É professora de português, literatura, não? É inteligente mesmo, eu falo, entendeu? Minuciosamente, entendeu? Então é assim que nós precisamos fazer. Procurar diligentemente. E como que a gente procura diligentemente? Em oração. Muitas das vezes, quando nós estamos orando, o Espírito Santo fala para nós, ó, tá errando aqui. Sim ou não? Sim. Tá precisando melhorar aqui. Se perdeu aqui. É o Espírito Santo que fala conosco, é o Espírito Santo que nos corrige. Mas para que isso aconteça, nós precisamos ter uma vida de oração. Aí está escrito aqui, e tendo-a encontrado,
ela chama as amigas e as vizinhas dizendo: alegrai-vos comigo, porque encontrei a peça que eu havia perdido. Se ela chamou as amigas, Beatriz, para comemorar com ela, é porque ela tinha um bom relacionamento com as suas vizinhas, é ou não é? Eu fico pensando como que uma pessoa entra na igreja, no culto, sai da igreja e não tem coragem de cumprimentar uma pessoa. Eu fico pensando isso. É ou não é? Irmão que não fala com irmão, irmão. O Espírito está mandando falar isso aqui. Irmão que não fala com irmão. Sabe o que está escrito na palavra? Se você tem um problema com seu irmão e você não resolve, Deus não recebe nem a tua oferta. A palavra de Deus vai dizer: se resolva com o seu irmão, se resolva com o seu marido, se resolva com o seu filho, se resolva com a sua irmã, se resolva com o seu irmão. Eu conheço pessoas que honram mais uma pastora do que honram a própria mãe. Eu conheço uma pessoa assim, idolatra a pastora, idolatra. Mas quando é para falar com a mãe, não fala com a mãe. E quando vai obrigado pela pastora, que a pastora entende que é princípio, o princípio não se quebra. Estão entendendo? Então, essa mulher, ela se alegrou. E quando eu li esse versículo aqui, eu fiquei lembrando da minha conversão. Quando eu me converti, até hoje eu sou assim, né? Mas lá no início, irmãos, aonde eu parava, Jesus cura, salva e liberta. Jesus cura, salva e liberta. Vamos no culto comigo? Vamos ser aonde comigo? Toda oportunidade. Porque eu queria que as pessoas sentissem aquele gozo, aquele prazer, aquela alegria, que aquela minha atitude de aceitar o Senhor Jesus como meu único e suficiente Salvador, todos vivessem a mesma coisa que eu. Se eu pudesse ter um megafone, eu ia gritar: gente, vem pra Jesus, vem pra Jesus. A ponto da gente ser chato. Você já viveu isso? Priscila, você só fala de Jesus. Priscila, eu já sei que Jesus cura, salva e liberta. Eu era chata, até hoje eu sou. Onde eu paro, mas eu era, sabe, naquele fervor, naquela coisa. Aquele amor, né? O primeiro amor que não acaba nunca, eu continuo no primeiro amor para a glória de Deus. E ela se alegrou, irmãos. Nós precisamos pregar as boas novas. A palavra evangelho significa boas notícias, boas novas, uma vida nova. Será que você está calado? Será que você está falando do Jesus que fez na sua vida? Quando você está no médico, será que você fala: ó, Jesus tem poder para curar? Ontem eu estava lá no hospital na emergência e eu fiquei ouvindo, tinha alguém com o celular tocando aquela música: hoje eu vou curar você. Se você ouvir essa música, lá no finalzinho, eu tomando adrenalina na coxa e ouvindo: hoje eu vou curar você. Eu falei: quem está ouvindo esse louvor ali parece que pode não estar nem entendendo. Porque no hospital só tem doente, né? Sim ou não? Senão não estaria no hospital. E estava tocando aquele louvor, eu prestei atenção naquilo. Falei: o Espírito Santo está aqui comigo, eu estou ligado. Essa intoxicação vai sair no nome de Jesus, vai sair. Porque o médico ia me internar se a adrenalina não passasse. E aí eu falei: não, em nome de Jesus. Nós precisamos, irmãos. Seja você entregando um panfleto, seja você falando, seja você colocando nos seus status. Hoje tem tantos meios da gente evangelizar, né? Mas não deixe de falar, não se cale. Para finalizar, assim eu vos digo que a alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador, por um só pecador que se arrepende. Essa dracma perdida simboliza eu e você. Essa mulher significa Jesus que nos reencontrou, que nos resgatou. Então que nós possamos nessa manhã refletir um pouco sobre isso. De repente você se perdeu de Jesus. De repente você perdeu alguma coisa que Jesus está nos alertando. É manhã de reencontro e é manhã de recomeçar. Amém? Thaís vai distribuir aqui esses papéis, né, que não são papéis, é um ato profético. E aqui existem palavras que simbolizam talvez percas que vocês tiveram e nós vamos orar através desse ato profético. Amém? Cecília, eu posso dar um testemunho? Rapidinho, irmã Ruth. Olha só, eu fiquei muito feliz e naquele dia que estava chovendo, olha a minha vizinha, elas até me ajudaram, né? Eu fiquei no Rosto Novo e tal, desculpa, perdão. E eu estava pedindo há 5 anos que a minha amiga, ela teve um câncer. Só que o governo do estado não queria aposentar ela como 34 anos de sala de aula. Aí ela foi lá em casa, o meu marido estava doente, ela sempre ia lá em casa orar meu marido e as outras meninas lá da igreja impulsem.
Eu falei, o quê? Cadê sua fé? Você vai se aposentar com 34 anos. Aí, terça-feira, eu fui na cela onde ela prega. Aí, quando chegou, ela falou, Ruth, você está muito animada hoje. Eu falei, eu estou animada, sabe por quê? Eu tenho um Deus que é vivo, maravilhoso, tem uma pessoa maravilhosa comigo agora. Ela disse, então, que ele entrou nessa maravilhosa que eu preciso ficar firme com Deus. Sabe o que aconteceu? Saiu. O Estado mandou chamar ela hoje no Rio com o esposo dela na rua do passeio. Ela vai aposentar com 34 anos de sala de aula. Ela não vai aposentar por doença, não. Eu tenho que agradecer a Deus, que eu orava muito. Glória a Deus. Eu não aceito que ela aposenta pela doença. Eu aceito que ela aposenta por 34 anos de sala de aula. E Deus foi tão bom. Muito obrigada, tá? Amém. Amém. Glória a Deus. É assim? A gente não fica feliz? Por que ela vai se aposentar por invalidez? Ela ficou 34 anos dando aula e agora vai ter uma aposentadoria errada? É, a gente tem que correr atrás. Amém, irmãos? Vamos ficar de pé para nós orarmos. Abre o seu papelzinho aí. E aí, viu? Glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. É. Vamos divide aí os dois. Amém? Abre aí seu papelzinho, já leu aí. Tomou posse? Pode você. Tomou posse? Pode. Amém? Ah, viu? É mistério. Qual foi o seu? Aleluia. O seu. Cura? Profético. Sim. Sim. Amém. Uma resposta é sim. É. Renovo. Esperança. Amém? Vamos orar? Feche seus seu. olhos, Pai. Senhor, nessa manhã nós te agradecemos por essa palavra. Amém, Jesus. Aqui Muito se obrigado, encontram Senhor. essas dracmas, nós somos dracmas de grandes valor no teu reino, Pai. Senhor, de repente alguém aqui se está perdido em si mesmo, sem rumo, sem direção, não sabe para onde vai. Mas o Senhor é aquele que aponta o caminho. Porque o Senhor é o caminho, é a verdade, é a vida. Ó Pai querido, nós não queremos sair daqui sem dracmas nas mãos. Nós queremos ser encontrados pelo Senhor. Amém. Encontrados pelo Teu favor, pela Tua graça e pela Sua infinita bondade e misericórdia. Senhor, tem pessoas aqui que precisam reencontrar a paz. Tem pessoas aqui que precisam reencontrar o amor. Tem pessoas aqui que precisam reencontrar o perdão. Tem pessoas aqui que precisam reencontrar a provisão, Senhor, a cura, a libertação, a sua saúde emocional, psicológica, que precisam reencontrar o Senhor, Pai. Por isso, nessa manhã, Jesus, que nós não possamos voltar para nossa casa da maneira que chegamos. De repente chegamos aqui tendo perdido a nossa vida espiritual, o nosso relacionamento com o Senhor de oração, de leitura da Tua palavra. Pai, nós não queremos ter a aparência de vivo estando mortos, Senhor. Por isso, ó Pai querido, eu te peço, nos desperta, nos acorda, nos vivifica, nos renova nessa manhã. Jesus. Aperfeiçoa, Espírito Santo, o seu poder sobre as nossas fraquezas. Senhor, de repente alguém precisa de alívio na sua alma. O Senhor é o nosso alívio. O Senhor é socorro bem presente no momento da angústia. O Senhor é aquele que enxuga toda a lágrima dos nossos olhos. Obrigada, Senhor, pela Tua palavra. Senhor, se houver alguém aqui afastado, que queira renovar a aliança contigo, que possa, Senhor, se posicionar nessa manhã, como essa mulher se posicionou. Sem posicionamento não tem reencontro. Sem posicionamento não tem recomeço. Sem posicionamento não tem, Senhor amado, a nova chance, a nova oportunidade. Maranata, o Senhor está voltando. Desperta tu que dormes, igreja. Desperta tu que dormes, igreja. A palavra vai dizer, não sabeis o dia e nem a hora. O dia é hoje, a hora é agora. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureçais o vosso coração. Senhor, renova a nossa aliança contigo nessa manhã. Pai, em nome de
de Jesus. Senhor, toma a nossa vida. Coloca um temor e um temor santo pela tua presença. Aqueles, Senhor, que estão perdidos possam ser encontrados por ti. Porque há uma grande festa no céu quando uma ovelha está perdida e ela volta para o teu aprisco. Senhor, andar sem o Senhor é um beco sem saída. Andar sem o Senhor é andar vagueando no meio do mar, sem um cais para repousar. Espírito Santo, obrigada. Fica conosco, nos envia para um final de semana abençoado e nos dá vitória. Em nome de Jesus, amém. Aplauda o Senhor. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus, amados. Que palavra linda, né? Deus é fiel. Aquela pessoa, a emoção dela. E uma coisa que a pessoa falou, que eu fiquei muito assim, né? Foi trabalho no nosso coração, é que ele fala assim, quando ele falou da ovelha perdida, a gente pensa que é quem está no mundo. Verdade? Tem esse pensamento. E a ovelha, ela fala o quê? Ela vive, né? Num aprisco no pastor. E às vezes eles falam conosco, nós somos a ovelha perdida dentro da própria casa, dentro do próprio aprisco. Isso é muito sério, muito forte, porque na verdade, a sua vida espiritual e a minha vida espiritual, ela tem que estar constantemente, todos os dias, ao pé da cruz. Você distrai um pouco, você foge do contexto, você vai, volta para o mundo e fica perdido. Essa é a verdade, eu falo, volta para o mundo, volta para o mundo para o pecado. Mas você desliga do Espírito Santo. E às vezes você está lutando guerras, né, com sua força natural, com sua força carnal, sabendo que você, na verdade, está desconectado. E quando você está conectado com o Espírito Santo de Deus, você está ali, né, arraigado naquela videira, você, na verdade, não precisa nem fazer muita força mais. O Senhor guerreia com você. E às vezes a gente se distrai muito facilmente, porque o mundo tem muita atrativa. Conseguiu? O mundo tem muita atrativa, amados. Não é para ficar assim. Então, assim, a gente tem que pensar muito sobre isso. Verdade? Alinha sua vida espiritual com Cristo. Alinha sua vida espiritual. Porque, na verdade, uma pessoa falou, Jesus está voltando. E tem uma passagem que me impacta muito, mexe muito comigo, e eu fico muito presa a ela, cuidando da minha vida espiritual, porque diz assim, tinham 10 noivas, todas as noivas dormiram. Todas eram noivas delas. Todas dormiram. Só que 5 dormiram com azeite extra. E 5 com azeite faltando. Então Jesus está falando para a igreja sobre isso. Não basta ser crente, amados. A sua lâmpada tem que estar cheia e tem que estar com óleo sobrando. Amém? E aquele grande dia, quando ele chamar, quando ele chegar, não adianta você correr para buscar oração, não adianta você correr para jejuar, não adianta você correr para acertar as coisas espiritual. Porque quando ele bater na porta, ele disser, vinde, amados do meu Pai, deixa uma ceia preparada para você. Se você não estiver com azeite, ele vai dizer, não vos conheço. Não vos conheço. E quando o Senhor fala de conhecer, está dizendo de intimidade. Tá? De intimidade. É verdade? Então, que essa manhã você possa, né, sair daqui do coração entendendo, amados, que o Senhor busca de você se dedique mais à sua vida espiritual. Porque a palavra de Deus diz que se você buscar o reino de Deus, todas as outras coisas vão ser acrescentadas. E a gente faz o contrário, de buscar as coisas para depois buscar o reino. Ele já deixou bem claro para nós, é um ensinamento lindo que ele diz, busca primeiro o reino dos céus, busque a mim primeiro, busque a minha face. E tudo vai ser acertado na sua vida, né? Ajuda esse povo agora. Assim, caminhe. Sim. Aleluia. Caminhe. Senhor, tu Ainda caminha, Senhor. O Senhor vem buscar, amém? Aleluia. Caminhe. As águas que descem do lado direito do trono abrem caminho e haverá escape. Aleluia.
Aleluia. Amados, glória a Deus, né? Deus é lindo e fiel. E Ele sempre traz um escape para você e para mim. Na verdade, sempre traz um escape. Desde que está passando uma situação tão difícil, pensa que não vai passar, não vai romper nunca. Mas Deus vem no escape. Amém? Glória a Deus. Amados, eu queria falar para vocês que vamos encerrar hoje mais cedo. Que a pastora Denise não está aqui hoje porque ela está com o esposo dela no hospital, está internado. Ele passou mal domingo na madrugada, agora de segunda ou de domingo, não lembro. Com dor no peito, e eles foram para o hospital, chegou lá e ficou fazendo vários exames e descobriu que ele estava com umas placas, né? Na veia, aquela coisa toda. E Deus é lindo, né? Deus dá um sinal para nos dar livramento. Ele está lá, e a Angelina fez um procedimento, cateterismo, e acho que botou um stent, se eu não me engano. Então eu queria orar para ele nessa manhã, por ela, porque ela também está se recuperando. Eu não pude estar com ela lá, porque eu tive que trabalhar, tive que estar aqui na Casa Rosa. Então ela está super esgotada, está com muita dor dela, porque ela está, né, recém-operada também, ela está tendo que falar com ele. Os dois filhos dele, um está em Portugal, o outro mora longe também. E graças a Deus está enviando no socorro, tem uns irmãos lá que estão, né, suprindo, né, a noite para ela dormir em casa. E Deus é fiel, Deus tem levantado pessoas assim, amados. E vocês também têm orado por ele. Então ore por ele. Eu queria chamar hoje aqui a Rose para orar por ele, tá, Rose? Por ela também, neste momento de intercessão por elas, tá? Vocês fiquem ligadinhos, porque não é fácil, amados. Nós vamos numa guerra desde o começo do ano, uma guerra travada aqui, com a nossa oração, com a saúde da pastora, agora com o esposo dela. E ele sabe, quando você faz a obra, né? Ele sabe que o diabo não vai ficar quietinho, né? Mas não olhar aqui, no meu não tem de ajudar. Ele guerreia por você e por mim, ele está à frente. E tudo é um propósito, amados. Ainda que pareça que é uma guerra espiritual contra você, Deus vai usar aquilo para um bem maior na sua vida. Amém? Glória a Deus, vem, Rosa. Vamos levantar nossas mãos esta manhã. Pense nela, descendo por ela, pelo esposo dela, tá? Que Deus guarde a casa da pastora, amém? Em nome de Jesus. A paz do Senhor para a amada igreja. Quero falar nesta manhã, aleluia, que as suas mãos têm bênção, e nós vamos levantar nossas mãos em direção ao hospital que o Fernando está nesta manhã, porque Deus vai alcançar o seu filho nesta manhã e dar livramento. Ele já deu livramento, e a vitória do Senhor já está na mão do Fernando nesta manhã, e a pastora está lá ao lado dele para glorificar o nome do Senhor pelo livramento já dado, em nome de Jesus. Glorioso Deus e eterno Pai, Pai de amor, diante da Tua presença, Senhor, nós elevamos as nossas vozes diante de Ti, porque nós cremos no poder da oração. Senhor, no nome de Jesus, visita o Fernando nesta hora, Senhor, e livra ele de todo ataque de Satanás, Senhor, porque nós cremos no poder da oração, e nós cremos, meu Senhor, que o Senhor está visitando o Teu filho, Senhor, desde a planta dos pés até a cabeça, Senhor. Livra o Senhor, o Seu filho, Pai, de coisas grandes e tremendas, meu Senhor. Muda, Senhor amado, a história, Pai, porque eu creio, Senhor amado, que Tu tem uma grande obra na vida do Fernando também. Senhor, no nome de Jesus, liberta, cura, salva, transforma esse homem para a glória do Teu nome, Pai. Porque, Senhor, eu creio, meu Senhor amado, que Tu tem um grande chamado na vida do Fernando, ao lado, Senhor, da pastora Denise, Senhor. Levanta ele com as Tuas mãos fortes. Pai, toma a pastora Denise também nesta hora, Senhor. Cobre Tua filha com Teu sangue. Sustenta, levanta Tua filha, Pai, para a glória do Teu nome, Deus. E continua trabalhando, Senhor, e nós estamos aqui numa só voz, num só clamor, Pai. Dá vitória ao Teu filho, Pai, e que eles possam testemunhar daquilo que o Senhor tem feito. Glorificamos o Teu nome, no nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. A oração de Jesus tem muito sido feita, irmãos. Não podemos parar de orar em momento nenhum. Nós estamos numa guerra constantemente. A vitória é certa pelo Cordeiro de Deus. Amém? Vamos juntar a cadeira, vamos estar encerrando agora com